agora a gente vem pro momento que eu tenho certeza que ninguém notou. Eu não vi ninguém, absolutamente ninguém, fazendo essa observação que eu estou prestes a fazer. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês um update de Stranger Things, né? Porque recentemente saiu ali um videozinho especial da Netflix, onde mostrou algumas imagens de bastidores da quinta temporada de Stranger Things, algumas pequenas entrevistas e também algumas cenas novas, cenas que não estavam ali no primeiro teaser que a gente teve da série. E no vídeo de hoje a gente vai analisar todas as informações que esse vídeo especial deu. Então sim, vamos analisar os trechos novos, mas também a gente vai analisar algumas das coisas que foram ditas ali nesse vídeo, que eu não vi muita gente comentando, tá? Eu sei que muita gente focou ali nas imagens novas, né, nas novidades, mas acredite se quiser, os irmãos Duffer, que são os criadores da série, acabaram dando algumas pequenas informações ali. E também teve alguns atores que falaram umas coisas interessantes que a gente pode levar em consideração. Então se você já tá empolgado pro vídeo de hoje, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. E é claro, você pode compartilhar esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de Stranger Things, que me ajuda bastante também. Bom, antes da gente ir direto pras análises ali das imagens, a gente vai falar um pouco das entrevistas, aquelas informações que estão ali nas entrelinhas, que foram ditas aí nesse vídeo especial. Logo no começo do teaser, a gente tem uma frase muito interessante vinda ali dos criadores da série, onde eles dizem que a magia da infância é algo muito especial e que Stranger Things gira em torno bastante disso. Eles focam bastante ali no fato da gente ter conhecido os personagens na infância e agora eles estão numa outra parte da vida, e o quanto isso é interessante de se analisar nessa última temporada. Esse detalhe que os irmãos Duffers comentaram é algo que a gente sempre falou aqui no Plantão Geek, quem me acompanha já sabe, que é relacionado ao fato de Stranger Things se tratar de uma trama de maturação, ou então, como eu gosto de falar, uma história coming of age. A principal característica dessas histórias é justamente isso que os irmãos Duffer disseram nesse vídeo, que é você passar de uma fase da vida de um personagem para outra. Esse momento de fim de ciclo, o fim de uma era, é a pauta principal desse vídeo que foi lançado pela Netflix. E isso é natural, né? Já que também vamos trabalhar nessa quinta temporada o fim da infância dos personagens. Na verdade, essa infância já acabou lá na terceira temporada. Só que agora, nessa quinta e última temporada da série, além de ser o fim de uma era, né? Porque Stranger Things vai terminar, no ponto de vista dos personagens, é o fim de uma etapa muito dolorosa para eles, né? Eles passaram por muita coisa e agora vem o desfecho, vem o momento final. Ou eles ganham a batalha contra o Vecna, ou então simplesmente não vai ter mais mundo para eles viverem. Eles vencerem o Vecna não representa só a vitória do bem contra o mal. Representa também eles terem chance de viver essa outra etapa da vida deles, que está sendo trabalhada desde a primeira temporada, né? Eles finalmente atingirem uma maturidade para poder sair de Hawkins, para poder fazer uma faculdade, fazer um trabalho, casar, atingir objetivos, fazer o que quiser da vida. Agora eles vão ter essas opções, contanto que eles vençam ali o mundo invertido, que eles vençam o Vecna. É uma energia meio Harry Pottersesca, sabe? Que é uma característica muito comum de Coming of Age, como eu já tinha dito. E é claro que a gente vai ter aqui também uma inserção muito forte de uma temática apocalíptica. O fato é, gente, que o mundo tá acabando e os personagens sabem disso. Não é só a gente que tá com essa impressão, os personagens sabem disso. Eles estão num momento que eles sabem que é definitivo. Ou é agora, ou é nunca. Simples assim. E outra coisa que eu já havia dito aqui no canal é que você pode esperar nessa quinta temporada aqueles discursos de esperança, conversa sobre sonhos, objetivos, o que você quer fazer da vida. Isso tudo com um tom de nostalgia, sabe? Um tom de ambição, de esperança mesmo. Eu espero poder viver essa época da minha vida que ainda está para chegar. E uma característica muito comum de temáticas apocalípticas é justamente você ter os sentimentos à flor da pele, para que todos os personagens podem pensar, falar e agir como se não houvesse o amanhã. Então assim, faça hoje o que você não pode fazer amanhã. Esse vai ser ali o modus operandi dos personagens na quinta temporada de Stranger Things. Isso também envolve a questão de você ter dúvidas sobre o futuro, né? Será que eu vou ter um futuro? Você vai ter ali em Stranger Things, muito provavelmente, o time da galera esperançosa, né? A galera que vai tentar animar os outros, falar assim, não, vamos conseguir, você vai ver, a gente tem um futuro pra que lutar, existe coisa boa no mundo e
a gente vai conseguir e tal. E você tem o time dos pessimistas, que vai ser a galera que vai pensar nesse futuro com uma nostalgia, como se fosse algo assim, olha, eu podia ter chegado nesse ponto da minha vida, mas provavelmente não vou chegar porque eu vou morrer antes. Não só eu não vou ter vivido isso, como os outros também não vão ter vivido. Então você vai ter essas duas características muito grandes presentes ali nos personagens de Stranger Things na quinta temporada. Isso tudo porque esse modo de ver as coisas, né, essas características que eu acabei de citar, são atreladas à temática apocalíptica, que foi tão enfatizada nesse trailer aí, né, nesse vídeo especial que a Netflix montou. Em determinado momento desse vídeo também, a gente tem o ator Brett Gelman, que é o intérprete do Murray, falando que Stranger Things é uma série muito clássica, né, onde quem faz o bem é bonzinho e quem faz o mal é do mal. Isso traz uma outra característica de narrativa aqui pra gente, que se chama trama maniqueísta. Aí você pode se assustar, né? Nossa, que palavra feia é essa? O que que significa? A trama maniqueísta, ou então construção maniqueísta, porque você pode ver esse termo também, se baseia, na verdade, numa doutrina, né? Numa ideia em que o mundo é dividido entre bem e mal. Ou seja, né, em palavras muito simples, são aquelas tramas que você tem os mocinhos e os vilões, e que isso fica muito nítido quem é quem. Esse tipo de construção é muito presente em vários tipos de narrativa. Com certeza você já viu algum filme que tem lá a galera do bem e a galera do mal. Qualquer filme de super-herói que você já viu na sua vida tem esse tipo de construção. Mas o que chama a atenção aqui, né, e é por isso que eu estou comentando isso no vídeo de hoje, é que se tem alguém aí que tá me assistindo que achou que ia ter algum tipo de trama de redenção pro Vecna, tipo que você ia fazer dele um personagem que ia se arrepender em determinado momento, que você podia ficar com dó e esse tipo de coisa, eu acho que a série não vai muito por esse caminho a partir dessa fala aí do ator, tá? E por último, outro comentário que eu queria ressaltar aqui, que foi feito nesse teaser, vem da atriz Millie Bobby Brown, que é justamente a que interpreta a Eleven. Ela diz que todo mundo está na briga, né? Você não vai ter ninguém atrás de um walkie-talkie esperando a ação começar. Isso é muito interessante porque traz aquela urgência de uma temporada final. Então, se você tem algum personagem favorito que geralmente não se juntava muito na ação, ou então demorava até se juntar ali na ação, você pode começar a se empolgar, porque aparentemente vai estar todo mundo na treta, não vai ter ninguém encostado, não. Dito tudo isso, a gente pode começar aqui a analisar as cenas novas que apareceram no teaser, e eu dou ênfase em cenas novas, porque tem ceninhas ali que eu já analisei, que tem vídeo aqui no canal de análise completa do material promocional de Stranger Things que saiu, inclusive eu vou deixar o card aqui, caso você tenha perdido esse vídeo, então eu não vou analisar novamente as cenas que eu já analisei em outro vídeo, tá bom? E outra coisa importante de eu comentar é que você tem algumas cenas que foram mostradas que são imagens de bastidores, ou seja, a cena em si não está finalizada. Por que que isso é relevante para análise? Porque se você me acompanha aqui do Plantão Geek, você sabe que eu levo muito em consideração a cinematografia da cena, né? Ou seja, as cores presentes, o enquadramento e esse tipo de coisa. Pra quem não sabe, eu trabalho com cinema, né? Eu crio conteúdo aqui no YouTube sobre cinema, justamente porque esse é o meu trabalho de fato. Só que assim, analisar a cena de bastidor não dá muito certo. Isso porque a cena não está finalizada, né? Ela está num modo que é chamado de modo RAW, ou seja, um modo cru. Não foi aplicada ali uma paleta de cores. A gente não tá vendo um enquadramento de fato ali da câmera. Ou seja, as cores que são mostradas ali em tela pra gente não estão finalizadas, não estão ali equilibradas. Então, naturalmente, eu não posso analisar uma coisa que não foi finalizada ainda. Então, se eu estiver falando de alguma cena e de repente eu não falar nada de cores, vocês já sabem o porquê. Bom, vamos lá, vamos começar a análise aqui agora, né, propriamente. Uma das pautas mais importantes para a quinta temporada é justamente sobre a Holly Wheeler, né, que é a irmãzinha ali do Mike e da Nancy. E essa personagem é vista correndo numa floresta. A gente pode ver aqui que ela tá com uma roupinha bem diferente, né, uma roupinha que a gente já viu anteriormente, parece uma coisa meio fantasiosa, né, meio lúdica, remetente a algum tipo de conto de fadas ou qualquer coisa assim, e ela nitidamente está fugindo, né? Isso aqui a gente já havia comentado por cima antes, muito provavelmente se trata de uma visão, se trata de alguma ilusão que o Vecna tá colocando na cabeça da menina. Isso também justifica a presença dessa porta aqui no meio do nada, né? Muita gente me mandou esse enquadramento, inclusive, perguntando do que poderia se tratar essa porta. Sabe aquela ideia, geralmente, que você vê em filmes de fantasia ou filmes que envolvem magia, de você sempre ter um mundo mágico
mágico atrás de algum tipo de porta? Então, é esse o tipo de ideia que me veio na cabeça. Acho interessante a porta ser branca, porque é uma tentativa aqui do Vecna de mostrar que não tem perigo, né? Branco geralmente é uma cor pacífica, é uma cor que não remete à violência, uma cor de pureza. E é interessante você associar com pureza, porque o Vecna tá utilizando essa pureza da Holly, né? Essa inocência dela, pelo fato dela ser uma criança, pra tentar enganar a menina e fazer com que ela seja usada de alguma forma ali por ele, né? A gente tem uma teoria inteira, inclusive, sobre a Holly Wheeler, sobre o papel dela na série ali envolvendo o Vecna. Eu vou deixar aqui no card pra você ver, caso não tenha conhecido esse vídeo ainda. Uma das referências mais claras aqui, por trás de toda essa coisa da Holly Wheeler, é que os criadores da série vão se inspirar um pouquinho em Alice no País das Maravilhas. A gente tem essa foto, que é do Instagram ali dos Duffer Brothers, né, os criadores da série, e é nitidamente Alice no País das Maravilhas, né, não tem sombra de dúvida aqui. E se você for parar pra pensar, até em Alice no País das Maravilhas tem aquela coisa de você ter um mundo atrás de uma porta, né? Essa obra tão famosa que é Alice no País das Maravilhas tem algumas temáticas que ressoam bastante com Stranger Things, como, por exemplo, debater um pouco o que é real e o que é da sua percepção, né? Fala muito sobre ilusão, sobre magia. O livro brinca ali com o que é impossível, como, por exemplo, a capacidade da rainha de fazer o impossível, que, no contexto da obra, se torna ali um jogo de palavras, né? Ou seja, você tem personagens de Alice no País das Maravilhas que são praticamente ilusionistas. E eu acho que é dessa forma que o Vecna vai se apresentar pra Holly, né? Como se ele fosse ali um personagem de uma obra que ela gosta, como, por exemplo, Alice no País das Maravilhas. Eu não tô falando que o Vecna vai aparecer lá como se fosse o Chapeleiro Maluco. Não tem nada a ver com características físicas do Vecna. Eu só tô falando que, aparentemente, está sendo usada aqui uma referência a essa ideia de País das Maravilhas pra você conseguir trazer a Holly Wheeler pra trama. Temos também aqui uma outra imagem de bastidor que mostra um armário, né, com alguns dizeres ali do Hellfire Club, o que já denuncia pra gente que o Hellfire, né, toda aquela coisa que veio do Ed na 4ª temporada, ainda vai ter um efeito na 5ª temporada, né? Vamos lembrar aqui que o Ed, ele é visto como um vilão, né, pela cidade de Hawkins. Ele é um assassino, ele é um cara que tinha seita ali do demônio, não sei o quê. Então todo mundo que for associado ao Hellfire Club abertamente, assim, vai ser julgado, vai sofrer ali um tipo de preconceito. E sim, eu estou falando do Dustin, que vai ser uma referência ambulante ali do Ed. Então provavelmente esse armário aqui é o armário do Dustin que foi vandalizado. Outra cena interessante que a gente tem acesso aqui é um ataque do Demogorgon. A gente já tinha visto essa cena do Demogorgon pulando em cima de um caminhão, e agora é praticamente confirmado que quem está nesse caminhão é o Murray e a Robin. Isso era uma coisa que eu já havia teorizado na análise anterior. Então eles deram essa de presente pra mim, né? Falaram que realmente, olha, Miss, você acertou esse daí. A gente consegue ver que é um ataque que o Murray e a Robin estão sofrendo aqui, porque o caminhão fica se mexendo pros lados nesse momento aí do vídeo. Ou seja, parece que o Demogorgon tá em cima e ele tá mexendo, né? Tá atacando ali a parte de cima do caminhão. Nesse vídeo também mostrou algumas ceninhas da Eleven, como por exemplo, mais da Eleven treinando. E, gente, realmente a Eleven vai ficar num negócio Rock Balboa, assim, da vida. Porque olha essa cena aqui, ela tá literalmente usando alguma coisa de alvo, se escondendo atrás de um caminhão pra poder treinar, né? Como se ela estivesse fazendo uma rotina. Ah, eu vou correr, depois eu me escondo aqui, eu ataco não sei aonde, aí eu vou embora, não sei o quê. Várias coisas que ela tá fazendo nessa sequência aqui no Ferro Velho, que tá justamente mostrando um treinamento intenso, né? Então a menina tá se preparando real pra enfrentar uma ameaça. E novamente, quero deixar muito claro que eu estou muito orgulhosa da Eleven ter se assumido como uma geekeira aqui do Plantão Geek, né? Porque essa bandana aí, cara, essa bandana aí é um claro sinal que ela assiste Plantão Geek, porque eu vivo usando bandana aqui no canal. Brincadeiras à parte, gente, eu acho que a Eleven ficou muito bacana com esse visual de bandaninha aí no meio do treinamento. E você vê que não vai demorar muito pra ela aplicar esse treinamento, né? Já que temos cenas dela no mundo invertido, novamente, naquela missãozinha que ela vai dividir com o Hopper e vai acabar encontrando ali uma espécie de portal, né? Numa divisória
história que existe ali no mundo invertido. Todas essas coisas já foram analisadas anteriormente, mas a gente tem algumas ceninhas novas, como por exemplo, a Eleven correndo numa direção, né? Ela tá simplesmente num pinote, e eu acredito que ela esteja se preparando pra voar, pra saltar, porque é um enquadramento muito semelhante ao dela lá no teaser, que mostra ela treinando ali voar, saltar e etc. Então pra mim é natural, né, que você tenha cenas no episódio dela treinando e depois você vendo ali na prática ela exercendo todo aquele treinamento. É bacana também nessa cena do mundo invertido que a gente tem uma luz um pouco alaranjada, né, um pouco amarela ali, dando uma corzinha no look da Eleven. Eu acredito que ela esteja observando alguma coisa como fogo, né, então deve ter algum tipo de incêndio, eu não sei, acontecendo ali no mundo invertido, ou de repente ela tá vendo uma queima de um portal, né, pelo lado de dentro ali do mundo invertido, eu não sei, só sei que temos aqui a presença de fogo, aparentemente, né, porque essa coloração aqui me lembra bastante isso, e novamente lembrando, eu não consigo analisar mais do que isso, porque essa é nitidamente uma imagem de bastidores, né, tamo vendo a câmera, tamo vendo ali o diretor olhando pra Millie Bobby Brown, então eu não consigo ver o tipo de enquadramento que vão utilizar, nem nada assim. Nessa missão aí do mundo invertido, uma coisa interessante é que tem um momento que mostra o Hopper esfaqueando o portal, né, então eu não sei por que o Hopper vai fazer isso, mas nitidamente vai ser pra ajudar, né, então eu acho que ele vai ter a Eleven aí em consideração quando ele estiver fazendo isso, igual por exemplo na quarta temporada, na terceira, em que todos eles causam ferimentos a alguma criatura e aí todo mundo acaba se ajudando. Então eu acho que o Hopper vai estar fazendo a mesma coisa, talvez esses tentáculos do portal, eu não sei, pode ter agarrado a Eleven, eu não sei, é uma possibilidade. O que eu teorizo mesmo é que ele está contribuindo para ajudar a Eleven nessa cena, ele não tá simplesmente tendo a brilhante ideia de tirar uma faca e esfaquear ali o portal do nada. Então ele deve estar se defendendo de alguma coisa, com certeza. E o curioso é que você tem uma cena do Hopper com a Joyce, uma cena toda fofinha ali e tal, que ele tá usando um boné, só que ele tá com a mesma roupa que ele vai pra missão com a Eleven, né? Com exceção do boné. Ele vai trocar o boné por uma touca, mas o resto da roupinha é o mesmo. E eu acho que o Hopper e a Joyce estão justamente observando esse treinamento da Eleven ali. Então eu acho que enquanto a Eleven tá treinando, eles estão ali dividindo preocupações sobre a missão ou algo assim do tipo. Seguindo com a nossa análise aqui, a gente tem um take muito bom, que eu fico muito feliz que ele exista, da Robin e do Will observando alguma coisa. E cara, é muito interessante a gente ter takes como esse, porque, por exemplo, mostra que os Duffers, eles estão apostando em dinâmicas que a gente nunca viu antes. E é claro que quando a gente vê esses dois personagens juntos, a gente já pensa o que eles têm em comum, né? Que seria, no caso, a questão da sexualidade. Então eu, sinceramente, não acho que os Duffers iam perder a oportunidade de você lançar algum tipo de conversa sobre isso. Eu acho que a princípio não vai ser tão direta, né, porque o Will não vai saber que ele tá falando com uma menina lésbica e a Robin não vai saber que ela tá falando com um menino gay. Então eu acredito que aos poucos eles vão desvendando e descobrindo isso um no outro, pra finalmente chegar num momento de ter uma conversa sobre. Eu não acho que vai ser direto, não. E uma coisa interessante é que a roupa da Robin e a roupa do Will nesse momento aqui, nesse enquadramento, é diferente desse outro enquadramento aqui que causou muitas perguntas nas pessoas, né? Inclusive, a roupa da Robin nesse enquadramento é a mesma desse aqui, ó. Só pra fazer uma observação. Então, a gente tem duas sequências diferentes acontecendo aqui. Essa sequência do Will com a Robin não é a mesma dessa outra aqui. Que fique bem claro, são cenas diferentes. E voltando a comentar dessa cena aqui, eu acho interessante que você tem a Robin e a Erica correndo pra frente, né? Provavelmente em direção à porta do celeiro. Então eu acho que elas vão tentar fechar a porta do celeiro. E nós temos o Will segurando o personagem novo, o Derek, no chão. E nesse caso, esse enquadramento está finalizado, então eu consigo analisar algumas coisinhas a mais aqui. Como, por exemplo, o fato do Will e do Derek estarem centralizados na foto. Isso significa que a cena é justamente sobre esses personagens. No caso, a importância da cena deve estar sendo manter o Derek aí nesse celeiro. Basicamente isso. Por quê? Não faço a mínima ideia, eu só sei que o enquadramento me diz que você deve manter o Derek nesse celeiro, e é por isso que o Will está segurando ele, e as meninas estão correndo ali pra fechar a porta, justamente pra não deixar ele fugir. Sabemos que mais pra frente a Joyce vai parar nesse celeiro, né, tanto que ela tem uma cena que ela tá com um machado, né, segurando um machado, cena essa que a gente já viu muitas vezes, eles estão jogando, assim, recorde da cena da Joyce segurando o machado. Todo o material promocional tá mostrando essa mesma cena. Então sabemos que eventualmente ela vai chegar
nesse celeiro. Inclusive, ela deve dirigir para longe junto com esse pessoal, né? Já que temos um enquadramento aqui da Joyce olhando pra trás, né? Então parece que ela tá sendo perseguida. Talvez seja por um Demogorgon, eu não sei. O Demogorgon pode estar perseguindo eles ali e eles estão correndo de carro. Inclusive, eu tô chutando aqui que ela tá realmente dirigindo nessa cena porque temos uma tela azul ali na janela. Ou seja, é algo pra ser adicionado na pós-produção. Então, caso você não saiba, eu estarei destruindo aqui a magia do cinema pra você, mas dificilmente você vai colocar um ator dirigindo de verdade. Você coloca ele lá no carrinho, com as janelas tudo azul, e depois você coloca aqueles efeitos da rua passando e esse tipo de coisa. A pessoa não vai estar dirigindo de fato, né, gente? Então, não sei se as pessoas estavam cientes dessa magia aí do cinema, mas geralmente o ator não dirige de verdade. Outro momento interessante que a gente tem é o ator Caleb McLaughlin, que é justamente o intérprete do Lucas, cumprimentando ali um dublê. Então temos uma cena aqui em que o Lucas estará em perigo, ou pelo menos vai fazer alguma movimentação perigosa, e foi necessário algum dublê. Mas o curioso é que o Lucas, quando eu olhei essa cena aí, eu achei que ele tava no hospital, né? Porque temos uma cena dele com a Max usando essa mesma roupa. Só que esse cenário aqui não é o hospital, gente. Temos um cenário de um set fechado acontecendo aqui. Temos fotinhas ali, alguns documentos e um fio azul isolando aquela área toda. O que me faz pensar que essa cadeira, né, esses pequenos adereços que tem aqui, são parte de um cenário, que é para as pessoas não chegarem perto, sabe? E esse não é o único cenário disponível, porque lá, através ali das portas, você tem uma galera montando equipamento lá no fundinho. Então, muito provavelmente é um pedaço grande de set que está sendo utilizado aqui. Não é o hospital. Então, é uma cena aqui nova, eu diria, do Lucas, em que ele vai estar correndo algum tipo de perigo para poder cumprimentar ali o dublê, né? O dublê que foi chamado ali no set, vestido igual ali o personagem do Lucas. E agora vamos para o momento surto, né? Porque a gente teve Mike e Eleven aqui no trailer. Eu gosto muito desse casal e eu nem escondo isso, vocês já sabem, né? Eu amo Eleven. E a gente teve duas sequências diferentes aqui desse casal presentes no trailer. Primeiro, teve eles no meio de um campo. Aqui são cenas de bastidores, gente, então não consigo saber o enquadramento, nem nada assim. Eu só sei que essa sequência vem primeiro do que essa outra sequência aqui num pôr do sol. Porque a lógica é simples, né, gente? É um pôr do sol nessa cena aqui, então é fim de dia, simples assim. Enquanto nessa outra cena as coisas parecem mais claras, né, o clima parece mais claro. A Eleven está com uma mochilinha, então eu acho que é quase como se fosse os personagens marcando de se encontrar do lado de fora. Talvez aqui na mochilinha você tenha alguns petiscos, eu não sei, alguma coisa. Realmente eu não sei o que os personagens podem estar fazendo aqui, talvez uma caminhada, talvez um piquenique, talvez, eu não sei, só se cumprimentando. Eu só sei que essa sequência aqui vem primeiro do que essa bela sequência aqui do pôr do sol. Essa sim eu consigo analisar um pouco mais, porque é uma cena finalizada. A gente tem esse laranja com amarelo, né, tão ali característico do pôr do sol, trazendo um tom de conforto pra cena, né? Você tem tons quentes. Então essa cena aqui, gente, apesar da carinha da Eleven estar meio cabisbaixa, é uma cena feliz. E realmente me parece uma cena feliz, né? Porque aparentemente a Eleven tá ouvindo ali o Mike falar e no finalzinho ela dá um sorriso. E aí você se lembra que no começo do vídeo eu falei que ia ter o time dos esperançosos e o time dos pessimistas? Então, aqui é um exemplo. Nesse caso, a gente tá vendo a Eleven talvez questionar as próprias capacidades, né? Gente, a gente tem que lembrar aqui que no final da quarta temporada, a Max sofreu uma consequência muito tenebrosa, apesar dos esforços da Eleven. Ou seja, a Eleven não foi suficiente para salvar a Max 100%, para prevenir Hawkins de estar nessa situação aí que se encontra hoje. Então talvez a Eleven esteja numa cobrança com ela mesma que é absurda, e o Mike esteja aqui confortando ela. Pela tonalidade aqui, pelo elemento do pôr do sol, isso também me faz pensar que a conversa que pode estar rolando aqui é justamente uma conversa sobre futuro. O pôr do sol, gente, representa finais, né? Representa de modo bem direto o fim de um dia. Então quando você utiliza isso na cinematografia, no caso nessa cena específica aqui, pode fazer uma alusão justamente à conversa que o Mike e a Eleven estão tendo. Pra ser mais direta com vocês, né, eu vou tentar criar um pequeno
simbolismo aqui, uma metáfora pra vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Pensa que assim, né, o sol se põe sempre, e o Mike tá convencendo a Eleven que ela ainda vai ver muitos pôr do sóis por aí. Eu não sei nem se esse plural tá certo, mas enfim. Ela vai ver muitos dias acabando e muitos dias se iniciando. Como se fosse assim, olha, estamos aqui observando o pôr do sol, mas a gente vai ver muito o sol nascer junto. O mundo não vai acabar. A gente vai lutar, a gente vai conseguir, a gente vai vencer esse perigo todo, e aí a gente pode fazer o que quiser, a gente pode viajar, podemos ir pra faculdade, podemos estudar junto, podemos morar junto. E é por isso que a Eleven tá com essa carinha. Eu acho que ela tá ouvindo esse discurso esperançoso do Mike. E é por isso que nós temos a representação de um pôr do sol, né? Que é justamente para refletir o tom da conversa. Ambos os personagens estão vendo esse pôr do sol com significados diferentes. A Eleven pode estar vendo como se fosse o último dela, enquanto o Mike pode estar convencendo a ela que esse não é o último pôr do sol de Hawkins, entendeu? Que eles ainda vão ver bastante coisas juntos. Então essa é a leitura da cena que eu faço com base na paleta de cor, no enquadramento, no fato da Eleven estar utilizando tons frios, né? Ou seja, a parte de melancolia está presente com essa personagem. E aqui a gente tem nitidamente uma movimentação de câmera que é chamada de traveling, que é quando a câmera vai se aproximando assim nos personagens, né, de trás para frente. Ou seja, você tá realmente focando toda aquela conversa naquele casal, né? Você está meio que reduzindo o cenário até aquele casal, dando um foco muito grande para eles. Então, provavelmente essa também vai ser uma cena de desenvolvimento, tá? Vai ter palavras importantes que vão ser ditas aqui nessa cena. Em determinado momento, a gente também tem os personagens aqui, todo mundo sentadinho, ouvindo com muita atenção alguém falar, né? Todos eles estão olhando para a mesma direção, prestando atenção. Então pode ser literalmente uma pessoa que tá falando com eles, ou então eles estão assistindo alguma coisa, vendo alguma coisa. E por conta da roupa dos personagens, né? Principalmente do Mike aqui, ele tá usando a mesma roupa que ele tava ali no pôr do sol, né? É uma das roupas que ele tá usando aqui por dentro. Então talvez aqui a gente esteja assistindo a observação de algum plano sendo formado. Eu não sei, muito provavelmente. Temos também a presença dos militares no mundo invertido, todos eles sendo liderados ali pela Doutora Kay, que é a personagem da Linda Hamilton. E essas cenas também não foram finalizadas, tá, gente? Sabemos disso porque é uma imagem de bastidor. Olha esses tentáculos aqui do mundo invertido, sabe? Tá muito esquisito, não está finalizado. Então, novamente, não posso levar em consideração enquadramento nem nada assim. É comum a gente ver os militares no mundo invertido na 5ª temporada, né, especificamente, porque eles estão tentando combater a ameaça. Então, não vejo nada além disso pra comentar. E é claro que não íamos deixar de mostrar a Nancy na sua posição mais segura, que é com uma escopeta na mão. Porque afinal, né, gente, Mami Nancy, essa mulher, ela existe sem ter uma arma na mão? Lógico que não, é por isso que a gente ama ela. E por conta da roupa dos personagens da Nancy e do Jonathan aqui, a gente sabe que é uma pré-missão, né? Temos enquadramentos lá no teaser anterior de Stranger Things da Nancy, Steve, Jonathan e Dustin em alguma espécie de missão ali no mundo invertido. Então a gente sabe que eles estão aqui com a mesma roupinha, né? Então deve ser momentos antes da missão. Aqui eu acredito ser a casa dos Wheeler. Inclusive, Jonathan, cuidado aí com o que você tá mexendo, tá? Que você tá com um monte de dinamite em cima do balcão, pelo amor de Deus, não queremos nenhuma casa explodindo. Mas aparentemente a galera vai estar fortemente armada ali no mundo invertido, né? Inclusive, temos o Dustin se comunicando no mundo invertido durante essa missão. Ele tá ali no rádio se comunicando com alguém e a Nancy tá sentadinha ali atrás dele, né? Então, provavelmente ele está falando com o Steve e com o Jonathan, que foram fazer alguma outra coisa. E falando em Steve, a gente tem mais momentos dele saindo do portal com um carro, né? Um momento que foi analisado já no teaser anterior, então realmente não tem muitas coisas a comentar sobre isso que eu já não tenha falado. Mas aqui, basicamente, ele tá saindo de dentro do mundo invertido com o carro, gente. Numa referência ali a De Volta pro Futuro. Muito bacana essa referência, então eu acho que vai ser uma cena muito legal de assistir. E agora a gente vem pro momento que eu tenho certeza que ninguém notou. Eu não vi ninguém, absolutamente ninguém, fazendo essa observação que eu estou prestes a fazer. Vocês estão vendo essa cena aqui do Shawn Levy riscando alguns papeizinhos? Vocês sabem o que é isso? Isso daqui é chamado de storyboard. Basicamente,
é quando você planeja os enquadramentos de alguma cena que você vai filmar. Cara, vocês sabem que cena é essa? Essa cena aqui é a fuga do hospital, onde o Lucas está com a Max e muito provavelmente a Vicky, e eles estão fugindo de um ataque que tá acontecendo no hospital. Como é que eu tô chutando isso? É simples. Eu olhei o storyboard. Eles fizeram questão de mostrar um storyboard, mas mal sabiam eles que teria alguém que estuda cinema e trabalha com cinema observando esse teaser, né? Então vem aqui comigo que eu vou te mostrar, ó. Se você se aproximar bastante, o Shawn Levy está aprovando ou desaprovando alguns enquadramentos, né? Algumas sequências. Ou simplesmente marcando aquelas que já foram filmadas. E nós temos aqui, ó, bem nesse pedacinho, temos ali a imagem de alguém que tá segurando no colo outra pessoa. E temos mais duas pessoas enquadradas. Uma delas provavelmente é a Vicky e a outra deve ser alguma outra personagem, né? Então, gente, a gente consegue ver certinho como é que é a cena aqui, ó. Você tem o Lucas segurando a Max, aí vai chegar alguém pra conversar com ele. Aí vai ter algum barulho na parte de trás, porque nós temos alguns risquinhos pretos assim, ó, como se fosse de onomatopeia. Que literalmente a pessoa faz assim, ó. É isso aqui que tá acontecendo no storyboard. E aí eles continuam a correr pra sair desse enquadramento, né? Você tem algumas fugas acontecendo aqui em outros enquadramentos, né? Então você vai ter alguém observando a câmera enquanto o Lucas tá correndo com a Max no colo. Em determinado momento alguém vai apontar uma porta, ó, ali, vamos pra lá. Então você tem toda a sequência que vai acontecer aqui numa fuga de hospital, bem na sua cara, no meio de um vídeo de bastidores. Olha só que coisa, né? Eu fiquei, gente, minutos e minutos olhando esse take aqui do Shawn Levy. Só olhando pra esse storyboard, tentando entender o que tava acontecendo. E por último, e não menos importante, eu quero colocar uma dúvida aqui pra vocês, tá? Porque realmente foi uma coisa que eu tentei analisar e eu não consegui identificar o que que era. Aconteceu esse enquadramento aqui, ó, onde a gente tem um grupo bem grande de pessoas, aproximadamente 7 ou 8 pessoas, tá? Andando em direção a esse prédio aqui, todo coberto de vinhas. A princípio, eu achei que eram os nossos personagens, né? Porque as pessoas estão com roupas comuns. Depois eu fiquei pensando que eram os militares, mas isso não batia com o fato das pessoas estarem com roupas comuns, novamente. E, cara, é muita gente que tá nesse take, sabe? Se aproximando. E aí eu fiquei me perguntando, quem são essas pessoas? Se você for ver a cena, gente, tem muito personagem aqui, cara. Essa lanterna, ela meio que vai denunciando quantas pessoas tem ali, uma do lado da outra. Então eu queria a ajuda de vocês, né? O que vocês acham que tá rolando nessa cena aqui? Quem são essas pessoas? Comentem aí embaixo que eu vou querer saber. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, gosta de série e também, é claro, né, que gosta de Stranger Things. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!